porque agora eu quero falar com você sobre um assunto muito importante. Recebo agora aqui na Casa do Tribuno o Marcelo Rodrigues Floriano, cardiologista, geriatra, e ele vai conversar conosco sobre doenças degenerativas. Doutor, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Tribuno Independente. E doenças degenerativas é um assunto que é importante nós conversarmos com as pessoas, porque muitas pessoas têm um diagnóstico mais tardio. Por que isso acontece, doutor? Boa noite, Fábio. Boa noite, telespectadores. Basicamente, as nossas doenças degenerativas têm sido descobertas em tempo posterior ao que nós desejaríamos. Infelizmente, as pessoas não se dão conta que algum processo degenerativo já está ocorrendo. Muitas vezes as doenças degenerativas, principalmente as cerebrais, que nós hoje tanto almejamos descobrir em tempo, elas têm ocorrido em tempo até mesmo que as pessoas não se queixam, elas não têm mostram sintomatologia. Ou seja, a gente deveria se promover uma pesquisa, uma busca incessante dessas doenças, sabendo que muitas delas irão ocorrer no ser humano. Não necessariamente essas doenças são doenças de caráter hereditário. Algumas delas podem surgir naquela pessoa como primeiro da família. Então, infelizmente, nós poderíamos ter uma busca precoce, através de exames ou até de rastreamento de alguns outros métodos que nós podemos nos valer para buscarmos essas doenças. Hoje, com o advento dos métodos de imagem ou mesmo com alguns marcadores já químicos que a gente consegue já ter a nível laboratorial, nós poderíamos buscar essas doenças precocemente. Quais que são as principais doenças degenerativas que a gente encontra atualmente? Olha, falando de um grupo, que seria o grupo das doenças cerebrais ou as doenças neurológicas, que basicamente são doenças que vão ter um impacto muito grande na vida da pessoa, a doença cerebrovascular, que seria uma doença extremamente frequente no nosso meio, até porque ela pode estar atrelada a outras doenças comuns, como é o caso da diabetes, como é o caso da hipertensão, e doenças metabólicas como do colesterol e outras doenças do grupo, elas são doenças de um impacto e de um número muito expressivo. Então, basicamente, a doença cerebrovascular, a doença de Alzheimer, que obviamente é a doença mais temida do grupo, ela acaba nos causando uma preocupação muito grande, até porque a limitação que se tem no paciente portador dessa doença é muito grande. É outra doença do tipo, do mesmo grupo. A doença de Parkinson, muitas vezes, mal diagnosticada em tempo precoce, poderia ter um curso evolutivo melhorado. A doença de Levy, que também participa do mesmo grupo, que você tem uma degeneração associada a quedas. Basicamente, essas são doenças do grupo do cérebro. Você também tem as doenças neurológicas degenerativas periféricas, como é o caso da esclerose múltipla, que causa limitações funcionais bastante precoces, inclusive. A ELA, que é uma doença de um cunho bastante grave e evolutivo, de uma maneira intempestiva, muitas vezes, que ela causa uma esclerose a nível dos nervos periféricos, com um curso evolutivo, muitas vezes, até mesmo levando à morte, e outras doenças do mesmo grupo. Felizmente, hoje, você detém também de recursos diagnósticos e medicações que visam, muitas vezes, retardar a evolução dessas doenças. Com o advento também das pesquisas, vem-se hoje buscando alguns marcadores mais específicos, alguns métodos para a gente rastrear precocemente. Basicamente, se sabe hoje que a maioria dessas doenças tem um caráter inflamatório, ou seja, células inflamatórias que com o surgimento dos oxidantes dentro do nosso corpo, são substâncias nocivas, elas acabam desencadeando esse processo inflamatório. Desde o advento dessa pesquisa, passou-se a monitorar de maneira diferente, rastrear mundialmente esse processo. Então, dessa maneira, a gente hoje consegue dosar, até a nível do sangue, hoje já as interleucinas, que são substâncias que vão deflagrar alguma agressão neurodegenerativa. Então, felizmente, nós estamos caminhando para um processo também de rastreamento precoce e, no futuro, isso desempenhará também uma melhoria também no tempo de tratamento. E as drogas novas, obviamente, que seriam para o tratamento, terão um papel impactante aí no curso evolutivo dessas doenças. No caso, por exemplo, daquelas pessoas que já têm essa doença e já está num estágio avançado, existem remédios que retardam esse avanço da doença? Exatamente. A gente nunca deve colocar que um paciente está em um estágio tão evoluído que ele não possa ter alguma melhora. Então, dos casos iniciais ou os casos mais evoluídos, algum grau de melhora você vai ter. Felizmente, as drogas novas ou a associação das drogas que nós já dispomos no mercado mundial, inclusive no Brasil, tem causado um impacto
positivo na melhora evolutiva, melhorando a qualidade de vida desse paciente, muitos deles até participando da vida cotidiana, inclusive até alguns trabalhando, e que é uma coisa muito favorável para a gente, ou seja, nós devolvermos esse paciente o máximo possível de alguma condição que permaneça na sua vida aí, não só no seu convívio familiar, mas também às vezes no convívio social ou até laborativo. Agora, as doenças degenerativas têm prevenção, doutor? Basicamente, algumas delas não. Têm um caráter degenerativo hereditário, Tá. mas algumas outras sim. Por exemplo, a doença cerebrovascular, que é uma que eu bato muito nessa questão a nível de consultório ou mesmo em ambulatório público, ela tem um caráter de você levar uma proteção do indivíduo já numa fase que seria da vida de aparecer essa doença, principalmente a partir dos 40 anos, em que você poderia melhorar muito a chance que o indivíduo não desenvolva essa doença. Ou seja, através de medidas que visam proteger o endotélio, ou seja, a camada interna dos vasos. Algumas doenças que levam a essa lesão endotelial podem ser melhoradas e você, através de drogas que nós já dispomos hoje no dia a dia, diminuir o impacto da agressão endotelial. Ou seja, é uma doença que fatalmente nós poderíamos mudar o curso dela rastreando precocemente. Infelizmente, a maioria dos pacientes brasileiros que nós vemos, eles não têm um diagnóstico precoce ou sequer tiveram um diagnóstico disso, muitas vezes até procurando serviços médicos. Então, nós devemos estar atentos a isso, até porque muitos países hoje fazem um rastreamento precoce dessa doença. Ou seja, através de exame de imagem ou mesmo expondo esses pacientes ao conceito de que esse problema existe, eles acabam procurando um serviço médico e acabando sendo investigado muito precocemente. A Denise de São Carlos está perguntando quais são os exames que podem ser feitos para detectar as doenças degenerativas. Existem exames específicos para serem feitos? Bom, basicamente a anamnese, o inquérito médico, associado a alguns exames laboratoriais e, fundamentalmente hoje, através do advento dos exames de imagem, não só a ressonância magnética, como também a própria tomografia, as tomografias de última geração, você consegue acessar não só o tecido cerebral, como alguns outros tecidos, de uma maneira muito efetiva e dando um diagnóstico, às vezes, precoce. É importante se visar aqui que o paciente hoje, muitas vezes, com um simples exame, ele pode ser bastante abastecido de um tratamento precoce e mudar o seu curso evolutivo, aí, a sua vida ser muito melhorada e, obviamente, poupando muitas vidas. Porque muitas dessas doenças, é o caso da doença cerebrovascular, cursa, na sua maioria das vezes, com alguma intercorrência grave, que é o caso do AVC. Então, muitos pacientes portadores de doença cerebrovascular evoluem muitas vezes com AVC, que pode deixar alguma sequela ou até mesmo levar ao óbito. Então, esse advento do diagnóstico precoce muda realmente o evento da vida desse paciente. Boa noite, Fábio e Dr. Marcelo. Eu sou a Paula de Pompeia. A minha avó tem Alzheimer, doutor, mas mesmo assim acorda à noite e durante o dia reclama 24 horas de dor. Os medicamentos ela toma, mas diz que não melhora em nada. Nós ficamos muito preocupados com tantas reclamações, mas não podemos medicar o tempo todo. O que nós podemos fazer porque estamos nos sentindo impotentes diante dessa situação? Perfeito. Essa pergunta é muito boa porque, assim, a doença de Alzheimer, mesmo nas fases mais avançadas, você tem a necessidade de uma melhoria na qualidade de vida desse paciente. Então, muitas vezes, esse paciente precisa ser tratado da doença de base, com drogas específicas que nós temos, e algumas questões, como é o caso dessa paciente, ela tem um distúrbio do sono. A área do sono, que controla o sono no cérebro, é uma das áreas que está envolvida na degeneração dessa doença. E, obviamente, que através de medicações mais específicas para a área do sono, você consegue melhorar a qualidade de vida, ou pelo menos colocar esse sono numa quantidade suficiente para que haja um processo de descanso do cérebro e, obviamente, que os processos metabólicos se refaçam durante o sono. Nós temos hoje drogas que são bastante efetivas, mas fundamentalmente não lembrando somente da droga que trata o sono, mas tratando melhor a doença de base. Ou seja, a gente tem que fazer um conjunto pensando na manifestação primária e nas manifestações secundárias da doença. Quer dizer, tem que ter esse acompanhamento também para poder fazer com que o paciente de Alzheimer tenha um pouco mais de qualidade de vida. Basicamente é isso.
Exatamente. Tá. Não somente aquela questão que hoje se fala muito em cuidados paliativos, a gente hoje dispõe de muitos recursos para melhorar muito a qualidade de vida do paciente, não necessariamente a gente só ter medidas de suporte, a gente tem que ter realmente em mente alguma melhoria funcional desse paciente. Doutor Marcelo Rodrigues Floriano, quero agradecer muito a sua presença essa noite, foi incrível a nossa conversa. Obrigado, viu, por ter vindo. Fica conosco que você vai acompanhar aqui mais um pouquinho da Bruna Caram,